Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. Esta é a nossa segunda aula, com o tema Origem e Semântica da palavra símbolo. Portanto, é a parte 2, não é? E nós estamos tendo como referência a obra de René Laloux, A Ciência dos Símbolos. Na aula passada, nós fizemos uma introdução e antes de continuar a leitura aqui da obra do Laloux, eu vou fazer novamente uma outra introdução, uma breve introdução, explicando mais algumas coisas acerca do símbolo, né? É preciso entender que o mundo é símbolo, como diria Mário Ferreira dos Santos, né? Portanto, quando a arte, digamos assim, expressa o símbolo através da pintura, da escultura, da arquitetura, né? Os símbolos não somente têm uma aplicação estética. Então, hoje, quando você pega, mesmo quando nós vamos estudar símbolo dentro das universidades, a academia apresenta o símbolo dentro de um contorno e de uma metodologia que remete à estética, quando muito a uma estética da imaginação, né? Entretanto, a cultura simbólica, efetivamente, e o símbolo, eles não estão restritos à estética, sobretudo a essa estética como hoje nós concebemos. Se fosse uma estética no sentido platônico, até vá lá, né? Mas o símbolo, ele tem uma conexão direta com a ontologia, é a ciência do ser. A filosofia nasce investigando problemas ontológicos, né? O que é o ser, o que é a verdade, a relação do ser com o sujeito e por aí vai. Hoje não há uma preocupação em relação a isso, mesmo dentro da filosofia, né? Bem, então nós vamos ter as chamadas filosofias tradicionais, as filosofias antigas, elas eram simbólicas. E os respectivos sistemas hermenêuticos de estudo dessas simbologias eles analisavam esse aspecto ontológico. Portanto, essas filosofias e as respectivas culturas, não é? No que diz respeito ao plano da ética e da poética, né, da ação humana, a memória e a visão desempenham uma parte fundamental nesse estudo e nesse conhecimento. Nesse sentido, Platão vai dizer que o conhecimento é reconhecimento, não é? Onde está claramente sublinhado, o papel nuclear desempenhado pela reminiscência de qualquer processo e pela própria existência, não é? Ora, o símbolo é algo que, entre outras coisas, atinge diretamente a memória. Então, o símbolo e o simbolismo, ambos participam de uma natureza central e imutável de tudo aquilo que se refere ao divino, ou a Deus.
A gente verifica isso, por exemplo, na tradição judaica e cristã, e também muçulmana, naquela imagem dual da árvore da vida, onde a gente tem uma dialética eterna entre o bem e o mal, não é? A árvore do bem e a árvore do mal. Ora, atualmente, já de algum tempo, nós temos graças à propaganda, né, ao império da propaganda, ao império da mídia, uma confusão reinante, propositalmente reinante, fazendo identificar as diferentes manifestações da cultura simbólica com processos meramente materiais, incentivados por organismos, por governos, etc. Né? E, como nós falamos, levando a pessoa a achar que o mito é ficção, que o símbolo é simplesmente uma categoria de pensamento, né? E confundindo imaginação com fantasia. Ora, os símbolos desempenham um papel essencial na caracterização das ideias, nas culturas, na estruturação da personalidade, enfim. Uma vez que a gente tenha, portanto, uma cultura que foi esvaziada do seu caráter simbólico, e uma vez que esse caráter simbólico foi perdido, o seu dinamismo específico, e perdidas também estão as chaves ou a forma de atuação consciente, de estudo desses símbolos, né, que são codificados e transmitidos de uma forma específica, nós estamos diante daquilo que se chama de profanação dos tempos, né, ou a profanação dos símbolos. É um sinal de uma época decadente, evidentemente. De modo que estudar o símbolo para além do caráter meramente estético é algo fundamental, né? Então, o símbolo, ele tem um simbolismo e há um dinamismo específico do imaginário, de como as culturas pensam, de como as pessoas pensam, e tem os conceitos operatórios disso. Nós vamos ter em cada cultura diferentes fontes de cultura simbólica, né? Diferentes autores, diferentes expressões. A gente pode encontrar isso desde da literatura propriamente dita até as artes, passando pela culinária. Sim, pela culinária. A culinária será talvez um dos campos mais enigmáticos de estudo no que diz respeito à cultura simbólica, né? Passando pela dança, pela música, pela iconografia, pela vestimenta, enfim, pelo gestual. As fontes da cultura simbólica podem ser imensas, né? E nós temos as chamadas filosofias do simbolismo, que são filosofias pejorativamente chamadas de filosofias herméticas, não é? Essas filosofias têm os seus respectivos sistemas hermenêuticos. Nós temos a ideia do símbolo ligado às igrejas, aos templos, né? E nós temos a questão da migração dos símbolos, que nós já falamos muito também, né? Que um símbolo não migra de uma cultura para outra. É impossível haver uma migração simbólica. Isso é algo muito interessante, porque se a gente verifica, constata um símbolo, vamos dizer, o peixe, que é um marco do cristianismo,
quando nós vamos estudar o símbolo do peixe dentro do cristianismo, ele certamente não será o símbolo do peixe dentro da filosofia hermética. Ele certamente não será o mesmo símbolo do peixe para os egípcios. Mas vai acontecer alguma coisa muito interessante, conforme eu já disse em inúmeras outras aulas. Nós teremos, a partir do século XVIII, com o surgimento dos movimentos revolucionários, uma situação extremamente curiosa. A maçonaria vai lançar uma linguagem simbólica internacional que dirá, a qual afirmará que ela diz respeito a todas as culturas indistintamente. Isso é um problema gravíssimo, porque significa que, no fundo, a maçonaria é a grande tradição, ou é Deus, efetivamente falando. Além desse problema, ela unifica e afirma categoricamente que os símbolos migram e permanecem com o mesmo valor de uma cultura para outra. É uma mentira em cima da outra. Nenhum símbolo migra, né? E quando ele aparece, quando aquela forma aparece em uma outra cultura, ele está revestido de um outro valor. Nós podemos criar uma analogia entre, desde que essa analogia tenha um recurso ontológico, nós podemos criar uma analogia, criar algum tipo de parâmetro, traçar algum tipo de parâmetro entre o mesmo símbolo numa cultura e em outra cultura. Mas daí a dizer que ele migrou de uma cultura para outra cultura não é verdadeiro. Vamos pegar o seguinte: os deuses gregos, quando eles são levados para o mundo romano, eles vão revestidos com alguma coisa do mundo grego. Mas em Roma, eles adquirem um contorno completamente romano. Não é? De modo que será algo temerário afirmar categoricamente que os símbolos migram. Bem, dito isto, vamos aqui voltar, vamos iniciar, vamos dar continuidade aqui à obra do René Alou. Ele começa falando sobre a dispersão sêmica do símbolo, né? Vamos lembrar que a palavra sêmica refere-se a um sistema de sinais que sirva para transmitir o pensamento. Nós já vimos na aula passada que o símbolo não é somente uma transmissão de pensamento, ele é algo além, ele vai além, né? Mas aqui ele está falando sobre essa transmissão dos sinais, né? Em que, evidentemente, se ele está falando de uma transmissão de sinais, aqui sim, nós estamos falando de algo que vai passando de uma cultura para outra. Mesmo assim, essa transmissão sêmica ou dos sinais, que um sinal é aquilo que eu falei para vocês, um sinal, você está num sinal de trânsito, então em qualquer lugar do mundo que você estiver, você reconhece um semáforo. Isso é um sinal. Um símbolo não é isso não, né? Então os símbolos têm sinais, mas um sinal não é um símbolo, tá? Ora, então voltando aqui, abre aspas. O dicionário de Trevaux utiliza a palavra simbologia para designar aquilo que posteriormente se irá chamar semiologia. Parte da patologia, diz ele, que se ocupa dos sinais e dos sintomas das doenças. Então aqui veja que nós já temos um início de um tratamento do símbolo, né? Quando ele é anexado à semiologia, como uma patologia. Então a pessoa que pensa em termos simbólicos, ela é doente mental, né? E durante muito tempo isso foi tratado dessa forma. Bem, a Enciclopédia Britânica, publicada em 1771 em Edimburgo,
no mesmo ano do Dicionário de Trevaux, por uma certa sociedade dos homens, dos cavalheiros da Escócia, resume os dados precedentes com uma concisão exemplar. Símbolo, sinal ou representação de alguma coisa moral, através de imagens ou de propriedades das coisas naturais. Há, por isso, símbolos de várias espécies, tais como hieróglifos, tipos, enigmas, parábolas, fábulas, etc. Entre os cristãos, o termo símbolo denota o credo dos apóstolos. Veja, essa é uma interpretação bem resumida do que é o símbolo, tá? E no meu entendimento, há aqui não diria uma confusão, mas uma interpretação que difere do que eu sei, que é o seguinte: ele confunde o símbolo com o simbolismo. Quando ele fala que há, por isso, símbolos de várias espécies, tais como hieróglifos, tipos, enigmas, parábolas, fábulas, etc. Ora, o símbolo não é o simbolismo. O simbolismo são conceitos e são categorias operativas. E aqui nós temos vários tipos, né, de categorias operativas. Aí entra o acróstico, o adágio, a alegoria, os bestiários, né, os anagramas, e vai por aí afora, né, as ecfrases, enfim, os emblemas. Isso são categorias operativas. Isso não é o símbolo propriamente falando. Bem, voltando aqui ao texto. Mas isso é o que a Sociedade dos Cavalheiros Escoceses publicou em 1771. Né? Essa assimilação do símbolo à alegoria no século XVIII é muito importante, pois vai inspirar as concepções de Kant sobre o simbolismo, reduzido antropologicamente a uma hipotipose. Né? A interpretação de Kant sobre a categoria simbólica é bem complicada, porque, de fato, o símbolo é abstraído, subtraído, aliás, do seu valor ontológico. Então, ele fica refém de uma forma de operar a mente. O símbolo não é nada disso. Aliás, deixou de haver, desde o século XVI, nos livros de retórica, uma distinção entre alegoria e símbolo, ambos considerados tropos ou figuras. E isso é um equívoco, hein? Porque existe uma distinção entre alegoria e símbolo. Na realidade, a confusão entre eles começa no século XV, como veremos mais tarde. Em contrapartida, o romantismo irá opor, também de uma forma exagerada, a alegoria, considerada como uma metáfora continuada sem valor, ao símbolo, portador de sentidos sempre profundos, o que não sucede com todos os símbolos. Isso aqui também é outra interpretação que eles foram dando ao longo da história do Ocidente, absolutamente equivocada. Todos os símbolos têm interpretações extremamente profundas. Porque, conforme diria o Fernando Pessoa, nós falamos na aula passada, a análise de um símbolo demanda que você conheça outros. Não é? E ele age quando está nesse tipo de estudo. A analogia é algo que vai ser traçado, fazendo um tipo de um caminho como se fosse uma escada de Jacó, do alto ao baixo.
Então o símbolo ele não pode ter uma interpretação linear, nem tampouco meramente material. A tal coisa significa tal coisa, que significa tal coisa, que significa tal coisa, pronto, está fechado. Né? Mas veja, essa introdução aqui do Alu é importante porque ele vai mostrando, digamos, recentemente, nos últimos séculos, né, as transformações, no sentido pejorativo, que o estudo da palavra símbolo foi sofrendo. Né? Bem, o artigo símbolo da tábua analítica e raciocinada das matérias contidas nos 33 volumes em folho da Enciclopédia de Diderot e de D'Alembert, publicada em 1780, parece ter inspirado, mais ou menos textualmente, as definições de Trevoux, mas apresenta a vantagem de remeter para a palavra mistério. Mistério é símbolo. Símbolo. Mistério de que se fala nos símbolos dos cristãos. E no tomo 10, 921.9 e 922. Aí encontramos, depois da interpretação dos mistérios cristãos, essa passagem significativa. Os segredos da religião eram designados por mistérios, do paganismo, não porque fossem incompreensíveis, nem situados demasiado acima da razão, mas apenas porque se encontravam encobertos e disfarçados em tipos e figuras, a fim de provocar a veneração dos povos, graças a tal obscuridade. Os mistérios do paganismo celebravam-se em grutas mais próprias para esconder crimes do que para celebrar os mistérios da religião. Veja que aqui existe uma maldade da Enciclopédia de Diderot, porque ele associa a celebração dos mistérios nas grutas a crimes, ou seja, a uma civilização primitiva. Né? Então, veja o que o Ocidente vai fazendo, né, com a sua própria história, onde ele vai dessacralizando toda a ideia de sagrado. Evidentemente que para chegar ao mundo material e materializado como hoje nós estamos vivendo, isso é uma construção histórica. Que ultrapassou séculos. Né? E não foi nenhum outro povo bárbaro, ou invasão, ou comunista, ou seja lá o que for, que foi promovendo a dessacralização do Ocidente. Foi o próprio Ocidente que promoveu a dessacralização das suas estruturas religiosas, socioculturais, políticas, etc. Né? Bem, o símbolo, ao ser colocado em formas ou em imagens, não é? Evidentemente que aquele indivíduo que olha para o símbolo, ele interpretará o símbolo consoante a amplitude da sua consciência. Esse é o ponto. Tá? Então, nós temos aqui, efetivamente, algo que hoje é proibido de falar. As pessoas têm níveis de consciência diferentes? Claro que tem. Mas é evidente que tem. Há pessoas melhores, mais evoluídas, mais conscientes, e há pessoas piores, moralmente falando e espiritualmente falando. Agora, dentro de uma realidade mundial, em que todo mundo quer ser igual, isso torna-se uma heresia. Daqui a pouco vai da prisão, efetivamente. Você dizer que há graus de consciência distintos. Mas eles existem. E sempre existiram. A prova incontestável disso está nas próprias ações humanas que configuram trajetórias de vidas completamente distintas. De pessoas humanas e pessoas éticas
e pessoas comprometidas com o bem-estar da humanidade e pessoas comprometidas com o mal-estar, com a maldade, com a vingança, com a vileza, com a falta de ética. Por que nós temos seres humanos diferentes? Porque há graus de consciência diferentes. Sim, as religiões de mistérios estão cansadas de falar isso. Todos os homens têm os mesmos atributos, nascem com as mesmas possibilidades. Entretanto, eles são distintos. Bem, as explicações e as razões pelas quais eles são distintos são variáveis, mas todas as culturas têm uma explicação. E todas elas esbarram, efetivamente, num conhecimento espiritual. Nós estamos falando de ontologia. Bem, continuando. Neste artigo, a assimilação do símbolo ao sacramento e ao mistério vai muito longe. A palavra mistério designa também sacramento, figura, sinal, que são termos com o mesmo significado, tal como foi demonstrado e provado por Rigaud. Por outro lado, a acreditarmos no autor do artigo, o mistério designa sempre na Escritura uma sentença parabólica que apresenta um sentido oculto, uma ação mística que serve de figura e representação a uma outra. Eis agora a parábola e o mistério confundidos com a alegoria. O artigo é uma bizarrice, porque a parábola e o mistério não podem ser confundidos com a alegoria. E por que não pode ser confundido com alegoria? Porque a alegoria, assim, rapidamente, a alegoria vem do grego, né, falar por imagens. A alegoria seria, digamos, a personificação de ideias abstratas. Essas ideias abstratas estão personificadas ou representadas, no caso no caso da arte, por exemplo, por intermédio de figuras humanas. E essas figuras têm atributos que definem a figura, né? Ou que precisa o seu respectivo conteúdo. Então, a antiguidade greco-latina ela cultivou o alegorismo com persistência. Diversas escolas cultivaram isso, os platônicos, os cínicos, os estoicos, pensadores como Platão, como Plutarco, Macróbio, Varrão, Prudêncio, né, Marciano Capella, vão adotar a alegoria como método privilegiado na exegese. O cristianismo vai combater enormemente a alegoria, né? Entretanto, o próprio cristianismo vai se utilizar futuramente da alegoria. Tá certo? Se você pegar, por exemplo, vamos entender uma alegoria. Uma alegoria na arte ou na escultura é uma imagem. Essa imagem tem que ter um atributo. Se você pegar Nossa Senhora da Conceição, quais são os atributos que definem Nossa Senhora da Conceição? Quando você olha a imagem, como é que você identifica que aquela imagem é de Nossa Senhora da Conceição? Ela tem que estar com a serpente sobre os pés, não é? E às vezes com a cabeça coroada. Muito bem. Se essa imagem estiver com a serpente sobre os pés, a cabeça coroada e segurando um rosário na mão, ela é Nossa Senhora da Conceição? Não, não pode ser. Não pode ser. Porque o rosário não não faz parte do atributo de Nossa Senhora da Conceição. Como é que você distingue os arcanjos? Gabriel, Miguel, Rafael, Uriel. O arcanjo Gabriel, por exemplo,
poderia estar segurando uma balança com cabeças dentro dos pratos? Não, não poderia. Porque isso não é o atributo do arcanjo Gabriel. Quem segura a balança, que é a balança que pesa as almas, é o arcanjo Gabriel, é o arcanjo Miguel, desculpe, quando ele está iconografado na função de psicopompo, portanto, aquele que vai julgar as almas. Então, a arte de hoje em dia, ela se dá o direito, digamos assim, baseado não se sabe em que premissa, de pegar os símbolos, os entes, e esvaziá-los do seu sentido operativo, ontológico. Esvaziá-lo da sua capacidade simbólica e dos seus atributos. Então, não é raro nós encontrarmos imagens alegóricas cujos atributos foram trocados. Não é? Evidentemente que isso que está sendo feito é um pastiche, é uma miscigenação. Essa é uma pergunta muito séria na filosofia. Por exemplo, quando a filosofia pergunta o que define um cavalo? Ou por que um cavalo é um cavalo? Uma pergunta substantiva. Né? Por que você identifica que um cavalo não é uma zebra? Ou não é uma onça? Ou não é um tatu? Como é que você sabe a diferença? É só pelo nome? Não. Há algo que define o cavalo. Né? Então, quando você olha para uma Nossa Senhora da Conceição, para um anjo, para o Titã Prometeu, né? Para Plutão, ou para os deuses do Valhalla, ou para Krishna, ou seja lá onde for, para a deusa Nukwa, quando você olha para esses deuses e você não encontra o atributo dele, como é que você sabe que ele é ele? Não sabe. Então, uma imagem sem o seu atributo não é nada. No Peru, por exemplo, vem acontecendo em razão do forte fluxo migratório, né, e da beleza das pinturas cusquenhas, a gente encontra verdadeiras aberrações, porque criou-se uma escola cusquenha de pintura para, digamos, o consumo de turistas, onde os indivíduos pintam mais ou menos com aquela técnica, vendem como cusquenho, e não há nenhum atributo simbólico de nenhuma personagem. E eles inventam o que eles querem. Evidentemente que, uma vez que aquela pintura não contém os atributos, ela não significa nada. Literalmente. Então, uma coisa é o atributo, outra coisa é como esses atributos são colocados dentro do cenário em que aquela imagem aparece. Então, se você tem... aqui você tem uma sobreposição de significados e de símbolos, né? De modo que a interpretação alegórica, ou como qualquer outra interpretação que vá falar sobre uma categoria operativa, do símbolo, é complexo. Né? Bem, continuando. O artigo mais interessante a esse respeito surge no suplemento da Enciclopédia 3, sobre a rubrica Pedreiros Livres. Pronto, Pedreiros Livres é a rubrica de maçom, tá? A sociedade ou a ordem dos pedreiros livres é a reunião de pessoas escolhidas que estão ligadas entre si pela obrigação de se amarem como irmãos, de se ajudarem em caso de necessidade e de observarem um silêncio inviolável sobre tudo o que diz respeito à ordem. E ao falar dos símbolos desta ordem, o autor acrescenta: havia entre os gregos costumes semelhantes. Os iniciados nos mistérios de Ceres, ou a deusa boa,
tinham também palavras e sinais para se reconhecerem uns aos outros, como vemos em Arnóbio ou em Clemente de Alexandria. Chamavam-se símbolos ou colações a essas palavras sagradas e essenciais para o reconhecimento dos iniciados. É daí que vem o nome de símbolo dado à profissão de fé que caracteriza os cristãos. Bem, a rubrica Pedreiros Livres, isso é uma empulhação de Diderot e de Alembert. A forma como a maçonaria trata os símbolos não tem nenhuma relação com as religiões de mistérios tratavam os símbolos. Então, querer fazer deslocar a maçonaria à antiguidade grega, né, é algo que somente essa sociedade de criminosos, que é a maçonaria, fez. Porque ela vai fazendo a maçonaria recuar um período cada vez mais longínquo da história da humanidade. Né? Então, a maçonaria pegou os símbolos de vários povos e de várias culturas, fez uma miscelânea simbólica para criar o seu próprio código de símbolos. Com isso, o objetivo dela é destruir todas as religiões que existem, não é só a cristã, e ser ela mesma a única religião de mistério e de iniciação, porque mistério e iniciação são coisas distintas também, não é? Mistério, iniciação, ordem iniciática, é preciso não confundir essas palavras. Hoje em dia há uma confusão generalizada. É impressionante o que virou o mundo. É impressionante. Porque cada um vai pegar aquela ordem de palavras e com seus respectivos significados, com a sua semântica, e contorcer aquela semântica para atender o seu grupelho, a defesa da sua ideologia. Fica muito complexo viver num mundo dessa forma, em que todo mundo se sente no direito de lançar mão de qualquer coisa para legitimar seu projeto de poder. Não é? Bem, continuando. O autor do artigo propõe uma curiosa interpretação da origem dos sinais e palavras maçônicas de reconhecimento. Essa palavra maçônica de reconhecimento é simplesmente um código destituído de qualquer valor. Teriam sido utilizados inicialmente pelos cavaleiros cristãos, dispersos no meio dos infiéis, como uma forma de comunicarem secretamente entre si, para se juntarem, a fim de reconstruir os templos cristãos arruinados. A palavra franco, de franco-maçonaria, evocaria ainda a importância do papel dos cavaleiros franceses na conquista da Terra Santa. Não teve importância nenhuma dos franceses na conquista de Jerusalém. Isso é mito. Portanto, associar os templários franceses à conquista de Jerusalém, isso é outra mentira. Semanticamente, vemos que a palavra símbolo é tomada aqui na acepção bastante estrita de sinal de reconhecimento, de tipo convencional e críptico. A etimologia proposta para a palavra mistério não é menos singular. Essa palavra vem do grego muserion, que se diz formado por muo, em latim eu fecho, eu calo, e por soma, que é boca, mas onde vem a letra R incluída na palavra mistério. Portanto, trata-se de um vocábulo originariamente hebreu. Vem de sator, que significa escondido, de onde surge mistar, uma coisa escondida. Bem, nós temos que lembrar aqui o seguinte: o que é próprio da essência do oculto é o aparecer. Portanto, uma coisa que está oculta dentro do mistério, ela não é para permanecer oculta. Ela é para ser desvelada. Né?
isso é algo que tem que se entender sobre o mistério. O mistério não é para manter segredo. Temos que confessar que tal etimologia não é menos misteriosa, nem menos incompreensível que a própria palavra. Constatamos que em nenhum dos artigos enciclopédicos anteriormente citados é mencionada a origem etimológica da palavra símbolo propriamente dita. Bem, com isso aqui termina a primeira parte, né, da obra do Alou, onde ele vai analisar, né, a sêmica, né, essa dispersão do símbolo. Então veja que nós temos uma dispersão que vai sendo acolhida, os sinais vão sendo acolhidos, o reconhecimento desses sinais em diversas culturas, e esses sinais também vão penetrando e vão passando a fazer parte de um sistema de jogo de poder, de conquista. Ele vai entrando dentro da política. Então, o uso e a manipulação simbólica, ao longo do tempo, vão variar muito, hein? Né? Aquilo que nós chamamos odiernamente, né, de sistema de propaganda e de marketing, lança mão diuturnamente dos símbolos e das categorias operativas. Evidentemente, todo esse trabalho tem o fito de fazer manipulação simbólica para controle da mente das pessoas para que elas fiquem habilitadas a consumir um determinado produto. Seja ele político, seja ele religioso, seja ele industrial, seja ele qual for. Né? Então, o símbolo é algo, como nós havíamos falado no início, que nos remete a outra coisa além dele mesmo. O símbolo não pode ter um significado literal, nem as palavras, não é? Então, uma coisa é você estudar o símbolo sobre a forma gramatical dele, sobre a forma geométrica, sobre a forma artística. Outra coisa é o sentido do símbolo. Então, as palavras, elas não só representam, os símbolos também não só representam coisas, como eles apontam para além dessa representação. Então, quando você estuda o símbolo, evidentemente que, como dizia Hugo de São Vítor, é possível estudar esses símbolos na dimensão da aritmética, da geometria, da música, da astronomia, enfim, do trivium e do quadrivium. Né? Então, o trivium permite conhecer a estrutura de uma coisa. E o quadrivium permite aceder ao seu sentido alegórico, ou místico. Evidentemente, nós estamos falando de uma tábua, de uma fórmula mnemônica. Né? Então, o símbolo, ele, entre outras coisas, ele no mínimo tem 4 sentidos. Ele tem um sentido histórico, tem um sentido literal, ele tem um sentido messiânico, alegórico, ele tem um sentido moral ou espiritual, ele tem um sentido escatológico, ele tem um sentido analógico. Né? Todos esses sentidos a gente encontra, por exemplo, na Bíblia, na Sagrada Escritura. Então, evidentemente, que a alegoria, o símbolo, não pode ter meramente
uma interpretação literal. A interpretação literal, a mais básica, visual, né, material, é aquela no primeiro plano. E lembrando que o símbolo não passa pela categoria mental, né, direta. Ele opera em outro nível. De modo que a atuação dele é extremamente profunda. Você não vai raciocinar sobre o símbolo. Você vai ver e a mera imagem penetra, está além da sua capacidade de raciocínio. Ela vai entrar na chamada inteligência analógica. Em sabendo disso, os indivíduos que fazem manipulação simbólica, de fato, são verdadeiros criminosos. Né? É muito sério a manipulação simbólica. Bem, nós ainda vamos fazer mais uma aula sobre o símbolo, talvez falando sobre essas categorias operativas, né, ou os tipos de inteligência que existem, para finalizar com essa parte aí que nós nos dispomos a falar. Tá bem? Vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.